e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunha? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto, lhe davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Amém? Amém. Pai amado, Pai querido, a tua palavra foi lida, Senhor. Nós cremos que ela é a verdade absoluta, Senhor. Que teu Espírito Santo venha a falar através dessa palavra, Senhor, para que nós possamos entender, Pai, o propósito dela, Senhor, sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém? Amém. Pode se assentar, irmãos. Mais uma vez é um motivo de grande alegria, né, estar diante do Senhor, na casa do Pai, para falar do seu amor. O Salmo 122 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um motivo de muita alegria estarmos aqui, irmãos, para comungar, para a comunhão dos santos. O relacionamento que Deus quer que nós tenhamos é esse aqui. Através da sua palavra que Ele deixou, para que nós vivamos por ela e sejamos guiados por ela. Então vamos aqui, o texto está falando que Jesus estava diante do tribunal. E esse tribunal, ele era composto de 70 sacerdotes, 70 homens naquela época. Homens que queriam a morte de Jesus. E eles procuravam algo, algum falso testemunho, alguma coisa que Jesus tivesse feito para que o acusassem, porque eles tinham grande inveja do Senhor. Jesus veio a esse mundo como a luz do mundo. Ele disse que veio a esse mundo para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós fôssemos livres do pecado. É por isso que Jesus ele foi levado em nosso lugar. E isso aqui, meus irmãos, como diz a palavra, já tinha sido profetizado há 600 anos atrás, pelo profeta Isaías. No capítulo 53, lá de Isaías, aleluia, vai falar o que o profeta já tinha falado a respeito do nosso Senhor, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação é quem se manifestou no braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para o que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado os trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos caso algum. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões. O nosso pecado feriu Jesus. Aqui está realmente o profeta 600 anos antes de Jesus vir. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Jesus foi ofendido, foi zombado, foi chicoteado, escarnecido. E lá no capítulo 50 de Isaías vai dizer a mesma coisa. Vai dizer assim: as costas dou aos que me ferem, e a face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo, e dos que me afrontam e me cospem. Amados, já estava profetizado que Jesus ia apanhar, que Jesus ia ser afrontado, que Jesus ia ser zombado, escarnecido. Há 600 anos atrás, o profeta Isaías já profetizava a respeito de Jesus, do Salvador do mundo.
Então, esse acontecimento não foi uma obra do acaso, não foi uma coisa aleatória, não foi. Porque o profeta já falava a respeito do Salvador. Jesus não veio aqui por um momento, ele veio realmente para trazer salvação, libertação, cura. Jesus veio trazer santidade para nós. E nós, como igreja de Deus, hoje temos que nos colocar como filhos. Muitas vezes nós nos colocamos como rebeldes. A falta de obediência, do temor a Deus, tem afastado o homem de Deus. Homens e mulheres. Nós vivemos uma geração fraca, difícil e muito distante do Pai. As nossas atitudes, a nossa vida, a nossa forma de viver, a nossa maneira de agir, de tratar, de se relacionar com os nossos irmãos, diz, a forma que nós estamos diante do Senhor. Amados irmãos, nós somos diferentes uns dos outros, e Deus conhece nós, a cada um. Ele sabe o nosso jeito. Mas a grandeza de Deus, o mistério de Deus está aí, irmão. É que nós sendo diferentes, Ele nos colocou junto, como corpo. Nós somos servos do Senhor. Que esse corpo é a igreja. A igreja de Cristo, pela qual Ele morreu. Então vamos lá no texto. Então diz, Jesus foi preso sem dever. Não tinha nada que fosse contra ele, acusação nenhuma. É por isso que ele diz na sua palavra: eu estive tanto tempo, todos os dias com vocês, e vocês nunca lançaram mão de mim. Eu sempre falei abertamente. Eu sempre estive na sinagoga todos os dias com vocês. É a mesma coisa hoje. Jesus todo dia fala através da sua palavra. E às vezes nós endurecemos nosso coração, porque nós queremos fazer a nossa vontade. E a palavra do Senhor vem nos dizer que aquele que faz a vontade do Pai tem comunhão com Ele. Aquele que não faz a vontade do Pai se distancia dele, está morto em si. Amados irmãos, nós somos homens fracos, como falou nosso irmão agora há pouco, mas nós estamos numa caminhada com o Senhor, e essa caminhada é longa. Jesus, quando nos encontra, quando nos acha, nós estamos na pior situação, perdidos, sem direção. E a sua palavra vem falar no Evangelho de João: eu sou bom pastor. Aquele que é ovelha, ouve a voz do seu pastor. Aleluia. O nosso maior pastor é Jesus Cristo. Irmãos, são tempos ferrenhos, é coisa tremenda que nós vivemos. O tempo está aí, e a prova está aí aos nossos olhos todos os dias. Quanta peleja nós não temos todos os dias, quantas lutas nós não temos todos os dias, e não é contra os outros, só é contra nós mesmos. O inimigo se levanta contra nós mesmos, irmão Cláudio. É a luta em que a palavra de Deus vai falar no livro de Gálatas 5. É a luta entre carne e espírito. O apóstolo Paulo vem falar lá no livro na carta de Paulo aos Coríntios: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu termino fazendo. Glória a Deus, aleluia. Essa é a luta. Mas nós temos um Deus maravilhoso e que nos deixou como garantia o Espírito Santo para nos ajudar nessas nossas fraquezas, nessas nossas lutas. Glória a Deus. Porque na carta aos Efésios vai dizer, no capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é um contra o outro, meu irmão, mas é contra os principados e potestades nas hostes celestiais.
São tempos difíceis, mas o Senhor diz que está conosco em todo dia. Ele diz: alegrai-vos outra vez, diga alegrai-vos, na certeza e na esperança que eu estou com vocês todos os dias. Eu sou aquele que conhece a altura, a profundidade, a largura de todas as coisas. O Senhor não deu a sua vida, não veio ao mundo para que nós estivéssemos derrotados, foi nos sentíssemos derrotados, muito embora pela nossa fraqueza humana. É nessa situação que nós nos encontramos muitas vezes. Eu estava vendo agora há pouco, quando se louvavam no profeta Jeremias, no capítulo 1, dizer: eis que eu conheci vocês desde o ventre da vossa mãe, da mãe de vocês. Eu os escolhi e vos nomeei. Eu sou com vocês em todo tempo. Não temas, não se atemorize, não pasme, não se espante. Os dias são maus de fato, mas eu sou a alegria no meio de vocês, porque a minha alegria é quando fortalece a vocês. É na tristeza, é na luta, é na dificuldade que eu estou. Então o Senhor Jesus, ele foi condenado por um tribunal de homens injustos. O que nós estamos vivenciando hoje, não só no nosso país, como em outros países da Europa? Injustiça em cima de injustiça. A palavra vem nos dizer que aquele que é justo faça justiça, aquele que é injusto produz injustiça. Aquele que tem um tesouro no seu coração, um bom tesouro, tira coisas boas do seu coração. E aquele que tem um mal no seu coração, do mau tesouro, tira coisas más. Ei, irmãos, nós somos um povo abençoado, livre hoje. Outrora éramos escravos. É por isso que nos alegra estarmos aqui. Essa é a porta estreita que o Senhor falou, e que temos falado todos os dias. Porfiai por entrar pela porta estreita. Porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E essa palavra porfiai significa esforçai-vos por entrar pela porta estreita. E entrar pela porta estreita, ela requer esforço, meus irmãos. Ela requer renúncia. Ela requer nos desprendermos de nós mesmos. Abandonar o pecado. Pedir ajuda ao Espírito Santo todos os dias. Toda vida que o Senhor me coloca para falar, eu sempre digo que nós não somos absolutos nem autossuficientes. Absoluto e autossuficiente é Deus. Nós somos filhos amados de Deus Pai. Mas nós temos um Senhor e Criador, que Ele é sobre tudo e sobre todos. Jesus, Ele tomou o nosso lugar aqui. Ele foi preso injustamente. No nosso país hoje tem muita gente presa injustamente, julgadas injustamente. As pessoas estão passando isso, mas Jesus já passou lá atrás. E a palavra vem nos dizer que não há um servo maior do que o seu Senhor. Nós não somos maior do que Jesus. É verdade. Muitas vezes nós não queremos passar realmente pela prova, mas se é o próprio Senhor que nos prova, não é fácil de falar. Jesus, ele fala: os príncipes dos sacerdotes eram homens com sede que buscava incriminar Jesus com mentiras, com falsidades, para poder lhe dar a morte. Olha o lugar que o Senhor ocupou, meus irmãos. Eles buscavam oportunidade para lhe dar a morte. Jesus tomou o nosso lugar de morte para nos dar a vida.
Porém, ele não achava nada que fosse contra ele. Muitas vezes, irmãos aí fora, ou até dentro da igreja, se levantam um contra o outro, caluniando, mentindo, para incriminar, para denegrir a imagem do outro. Meus queridos, o Espírito Santo hoje vem dizer que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós não somos qualquer coisa. Jesus nos criou a sua imagem e semelhança. Por isso, irmão, quando nós olhamos um para o outro, nós estamos vendo a glória de Deus, a imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança de Deus, ela está no caráter, não é na aparência física. Esse caráter que Jesus quer implantar em nós, a imagem e semelhança de Deus, santidade. Mas há um preço a se pagar, como Jesus pagou por nós. E o preço é a renúncia, a renunciar a nós mesmos todos os dias, as nossas vontades. A igreja precisa ouvir a verdade de Deus, porque muitas eu já ouvi muitos falarem: a verdade dói. A verdade não dói, a verdade liberta. Ela liberta. Ela vem confrontar o meu e o seu pecado. Ela vem para me libertar e te libertar. Ela me coloca num ponto diante de Deus em que eu vejo a santidade dele e eu estou abaixo dele. Mas ele quer que eu seja conforme a sua imagem e semelhança, santo. Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, o apóstolo Paulo vem dizer: aquele que te chamou para ser santo, seja santo. Quem nos chamou foi o Pai, o próprio Jesus nos chamou para essa santidade. Jesus estava diante de um tribunal injusto. Ele tomou nosso lugar. E diz a palavra que se levantaram sumos sacerdotes, zombando dele, indagando ele, querindo ele. E a palavra do Senhor vem dizer que ele ficou calado. Calado. É interessante que eles insistem. Jesus guardava silêncio, e o sumo sacerdote, eles continuavam insistindo. Não diz nada a teu respeito sobre essas acusações. Jesus permanecia calado. Muitas vezes, irmãos, nós tiramos uma grande lição de permanecer calado, porque diante, às vezes, de muitas circunstâncias, é melhor calado do que falar. Às vezes, quando nós falamos, vamos falar na carne, e aí vai gerar confusão. Esse ensinamento mesmo, quem falou, quem nos ensinou foi o próprio Jesus. Há situações de ficar calado, também há situações em que devemos falar. Jesus está aqui diante do tribunal de 70 homens ruins, julgadores maus. Disse-lhe Jesus, o sumo sacerdote fala: tu conjuro-te pelo Deus vivo que diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha a pergunta que fizeram para ele: conjuro-te do juramento que diga quem tu és, se tu és o Cristo. Jesus, com muita sabedoria, ele não disse eu sou. Ele disse: tu disseste. Tu disseste. Mas por que Jesus fala dessa forma? Tu disseste. Porque Jesus sabia quem ele era, a sua identidade, de onde ele tinha vindo e para onde ele ia voltar.
E aí desperta a ira desse homem, porque ele não tem saída de acusar ele. Ele não se titulou Deus. Só que chega um tempo aqui, uma hora, em que nessa conversa o Senhor vai falar. Jesus disse: tu dissestes, porém, de agora em diante, vocês vão ver em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus estava falando aqui do seu governo. Ele não estava falando aqui da terra. Ele estava falando do seu reino eterno. E esses homens terminaram não entendendo ainda. E eles disseram: que prova mais precisamos se esse homem está dizendo que ele é Deus? De fato Jesus é. Mas ele não estava falando da terra, ele estava falando do céu. Jesus não falava por si mesmo. Ele diz: as coisas que eu falo, não falo de mim mesmo, mas o Pai que está no céu é quem fala em mim. A palavra que está dita aqui, que ficou aqui nesse livro, é santa e é verdadeira. Eu não falo por mim, eu falo pelo Espírito de Deus. A palavra vem dizer que o sumo sacerdote rasga as roupas de Jesus. Rasga a roupa de Jesus, blasfema, insulta ele, batem nele, cospem nele, enxotam ele, dão murros, pancadas. E Jesus permanece do mesmo jeito. Irmãos, vocês estão constrangendo para nós, porque Jesus está suportando todas essas coisas por nós, por amor a nós. Jesus, ele sofreu tudo isso, aguentou tudo isso por amor a nós. E olha que coisa, irmãos, quanta crueldade, quanta crueldade. Já tinham julgado Jesus mal, sem culpa, e ao invés disso ainda cuspiram do rosto. Todos aqueles homens, 70 homens, cuspiram na cara de Jesus. Isso é constrangedor, porque nós não aceitamos nada. Muitas vezes uma palavra que nos ofende, e a gente já se entristece muito, já não quer falar com o outro, se relacionar com o outro. Uma palavra. Jesus sofreu tudo isso: desprezo, palavras, pancadas, mas não retrocedeu. Por amor a nós. Nós somos agraciados pelo Senhor. Nós fomos resgatados do império das trevas, onde outrora nós estávamos. Hoje nós vivemos na presença de Deus, porque Ele fez por amor a nós. Tomou um lugar de maldição, se tornou maldito por nós. A igreja que somos nós precisamos despertar e entender que essa atitude de Jesus não foi para ficar só na história. Jesus, ele sofreu tudo isso, foi para uma cruz por amor a mim e a você. Lá no Getsemane, quando o Senhor está agonizando, meus irmãos, leva os discípulos com ele. Você vê que Jesus leva os discípulos. Jesus quer nos levar para o seu reino. Mas com o passar do tempo, meus irmãos, fomos orar. Jesus foi orar antes de ir para a cruz.
está lá o discípulo, os olhos pesados, começa a dormir, e o Senhor volta, acha o povo dormindo. Então, os irmãos, vocês não podem orar nenhuma hora, nenhuma hora que vocês podem vigiar, nenhuma hora. Jesus presta a ir para uma cruz, ser pregado, suava sangue, agonizava. Jesus estava agonizando, gente, ali. Antes dele ir para a cruz, ele estava agonizando. Ele disse que a sua alma está angustiada e entristecida até a morte. Ei, meu querido, ei, meus irmãos. O Espírito Santo fala de uma forma tão maravilhosa. Mas foi por amor a você. Foi por amor a vocês que eu fiz. Jesus viu aquele povo ali. Todos eles que cuspiram ele. Todos aqueles que bateram nele. Todos aqueles que ele curou. Os sacerdotes, Jairo, Nicodemos, todos aqueles homens que faziam parte daquele sinédrio e que foram beneficiados por cura de Jesus, viram Jesus naquela situação e não fizeram nada. Não fizeram nada. Pedro, apóstolo bem próximo de Jesus, ficou de longe. E diz a palavra que Pedro seguiu de longe. De longe. Quantas vezes nós não agimos como Pedro, de longe. De longe. Pedro não foi lá não falar com Jesus não. Nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem Bartolomeu, nem André, nem Simão, nem Tadeu, nem Judas. Não foi nenhum. A palavra vem nos dizer que o pastor foi ferido e as ovelhas se dispersaram. Mas Jesus não abriu mão de nós. Jesus não arregou. Jesus tem poder, irmão, para sair daquela situação. Jesus vai até aquela cruz condenado, uma condenação insana, mas ele não volta atrás. Quando Jesus chega na frente de Anás e Caifás, aquele homem ali, meu irmão, foi humilhado demais, mandado para Herodes. Ei, Jesus, ele poderia me dizer, meu Deus, como ele orou 3 vezes nessas: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, passa de mim esse momento, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Pai, se possível, passa de mim esse momento, mas não seja a minha vontade, mas sim a tua vontade. Jesus ora 3 vezes nesse mesmo sentido bem vocal. E a palavra vem nos dizer que Deus envia o Espírito Santo para consolar. O mesmo Consolador que está aqui hoje, nessa noite, foi o mesmo Consolador que consolou Jesus lá naquela cruz do Calvário. Porque senão nem Ele ia suportar. É por isso que nós precisamos do suporte todos os dias. E esse suporte é o Espírito Santo. Muito embora às vezes nós ignoramos, nós matamos o Espírito Santo, porque nós queremos fazer a nossa vontade. Jesus vai até aquela cruz, irmão, e não volta para trás. Crucificado entre 2 ladrões, homens maus, ruins. Mas Jesus está lá, ainda dando oportunidade para que aquelas pessoas se arrependessem. Mesmo ela não pedindo perdão, Ele liberou o perdão naquela cruz. Um homem, 2 ladrões crucificados, um esquerdo, um à direita, e numa situação de na mesma condenação dele, de morte de cruz.
Ele disse: tu não é filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti e a nós mesmos. O ladrão do lado esquerdo. E o outro, na mesma situação de morte, de condenação, ele diz: tu ainda, mesmo nessa situação, não temes a Deus. Nós estamos aqui porque merecemos, fizemos o que não devia, tudo mal. Mas aí está um justo, um filho de Deus. Senhor, quando tu estiver na tua glória, lembre-te de mim, lembre-se de mim. E Jesus, naquela mesma situação de condenação e morte, Jesus fala: ainda hoje. Ele está falando ainda hoje, irmãos. O dia é hoje. O dia de se arrepender é hoje. O dia de voltar para Jesus é hoje. O dia de se reconciliar com Ele é hoje. O dia de voltar, a estar diante do Senhor é hoje. O dia de renovar a fé é hoje. O dia de fazer uma nova aliança é hoje. Ele é o Novo Testamento. Ele é a nova aliança. Ele é a nova aliança na nossa vida. É hoje. Ainda hoje, filho, você vai estar comigo no paraíso. Hoje. Deus nos dá a oportunidade do arrependimento, irmãos. Arrependei-vos, porque a voz é chegada, o Rei de Deus. A palavra de fé, a palavra de verdade é essa. Não há outro evangelho. O evangelho que foi pregado desde o princípio foi esse. Arrependei-vos, porque a voz é chegada do Reino de Deus. Jesus, quando inicia seu ministério, ele inicia pregando assim: arrependei-vos, porque a voz é chegada do Reino de Deus. João Batista veio anunciar de Jesus. Ele disse: arrependei-vos, porque a voz é chegada do Reino de Deus. O Reino de Deus, ele só entra na nossa vida através do arrependimento. E essa é a palavra, irmãos, a palavra de hoje, para que nós permaneçamos nessa caminhada de fé. Muito embora às vezes dá desânimo, de fato, mas Jesus disse que está conosco nessa caminhada. Ele está no barco, o barco vai estar balançando, mas não vai afundar, porque Jesus está nele. Nós estamos aproximando da Semana Santa, porque toda semana é santa, irmãos. Mas essa semana é uma semana que se comemora a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E aí a pergunta é: em que situação nós estamos? A que proximidade nós estamos do nosso Senhor? Que relacionamento eu tenho tido com Ele? Jesus, Ele quer se relacionar conosco, irmãos. O mundo não está aí fora. A porta estreita está aqui. Essa é a porta estreita. São poucas pessoas. Jesus fala: são poucos que entram. Ele não falou que eram, são poucos que entram. Eu quero entrar no reino do Senhor. E para isso eu preciso do Espírito Santo, que me ajude todos os dias, que me console, que me levante, que me encoraje, que me fortaleça, que me direcione. Essa palavra de hoje para mim e para os irmãos. Nós vamos aqui ceiar. A ceia significa a morte e a ressurreição de Jesus. E ele disse: quando fizerem isto, fazei em memória de mim. Nós viemos aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor. Nós não viemos aqui para passar tempo. Nós viemos aqui para comungar com Ele, para ceiar com Ele, para sentar na mesa com Ele. Essa é a palavra. Eu quero abençoar todos que aqui estão, e que daqui a pouco vão retornar para suas casas. Que essa palavra possa permear nos nossos corações todos os dias, que ela possa ecoar na nossa mente e no nosso coração todos os dias,
porque essa palavra que o Senhor disse, eu velo por essa palavra para que ela se cumpra na vida de vocês. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que nos alimentou. Obrigado pelos meus irmãos que aqui estão. Que essa palavra, Jesus, possa queimar nos nossos corações, Senhor, por todo o tempo. Que Teu Espírito Santo, Senhor, Ele possa estar em nós, como está com o Pai, como está com Jesus. Jesus nos ensina e nos dá o entendimento, a capacidade, o discernimento para educar nossos filhos, para gerir nossas casas, nossas famílias. Meu Deus, eu oro pelos que estão aí fora também. Que essa palavra ela vá longe, Senhor, e alcance vidas que estão aí, Senhor, distante de Ti, para que elas possam ouvir a Tua voz quanto a Deus, meu Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço, Senhor, e agradeço pela oportunidade da palavra, em nome de Jesus. Amém? Deus é fiel. A gente já passou a Santa Ceia ali no Marinho, tem uma Santa Ceia lá hoje, é uma bênção. E a gente vê que a palavra se cumpre, né? Jesus estava ali, mas nenhum dos discípulos pôde proteger ele, pôde ajudar ele. Nenhum. E assim não é diferente na igreja. Na igreja do Senhor, se qualquer coisa acontecer aqui dentro da igreja, o primeiro que vai na frente é o pastor. Se a polícia chegar ali e dizer quem é o pastor, todo mundo dá uma mãozinha para o pastor. Olha lá, pastor, lá. Nós fomos doar sopa, fomos levar sopa ali na faixa de gás. E a gente estava ali, a polícia parou, abriu as portas, descendo, os homens tudo armados. E ali eu estava ali, e aí eles disseram quem é o pastor? Só viu o dedinho dizer, ó, o pastor é isso aí, ó. Tá aí o pastor, ó. E o policial veio falar comigo e disse, ó, nós estamos aqui para dar estamos aqui para abençoar o senhor, porque o negócio aqui está meio, não está bom hoje. E a gente veio dar ajudar o senhor aqui, né? Dar um apoio ao senhor. E quer dizer, alguém poderia dizer, não, nós estamos aqui fazendo a obra, né? Mas não, pastor, ó, o pastor está aí. Então, a palavra de Deus diz que o pastor, ele é a cabeça da igreja. Aqui, primeiro Jesus Cristo, que é o nosso pastor, presidente, depois somos nós. E se acontecer uma coisa dentro da igreja, a primeira coisa que vai, pastor, entendeu? Então nós temos que entender, irmão, que Jesus, ele não vai receber nós como pessoas que não sabem de nada. Eu não sei de nada, nunca ouvi a palavra. Jesus não vai receber, não. Ele vai receber nós como pessoas que conhecem a palavra, sabem o que fala. Isso aqui, ó, quem vai nos julgar naquele dia, ele não veio para julgar ninguém, veio para salvar, curar, libertar, abençoar. Mas aqui, ó, é o que nós lemos, é o que nós prega, é o que nós fala. Ele é quem vai nos julgar naquele dia, porque a palavra se cumpre. Jesus está pronto a fazer essa obra, amém? Então vamos ler a palavra do Senhor essa noite aqui. Glória a Deus. Irmão, nós passamos um pouquinho hoje, mas vocês vão perdoar nós nesse domingo, porque não teve oportunidade para fazer na hora certa. Nem começou um pouquinho mais tarde, e a gente vai ter que, próximo culto de Santa Ceia, batalhar para terminar na hora certa. Mas hoje é um culto de Santa Ceia, um domingo. Eu creio que os irmãos não vão ficar preocupados por 10, 15 minutos a mais. Amém. Se nós estivéssemos na bela televisão, nós passávamos 2 horas sentados assistindo um filme de qualquer coisa. Mas na casa do Senhor, nós ficamos preocupados com a hora, querendo ir embora para casa. Mas tem que ter reverência, sim. Mas a palavra do Senhor diz que nem só um pouco não tem problema. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. 1 Coríntios 11, 23. Aqui a palavra do Senhor.
porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que comerem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice do Senhor, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que coma desse cálice e beba, coma desse pão e beba desse cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Porque todos aqueles que bebem indignamente, comem e bebem para sua própria condenação, não descerem no corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgamos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que nós não somos condenados pelo mundo. Portanto, meus irmãos, quando ajuntarem para comer, esperai um pelos outros. Amém? Glória a Deus. Eu convido o irmão Gerlane aqui para orar pelo pão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, Deus, te apresento para esse pão, meu Deus. Significa o corpo do Senhor, meu Deus, aquele que for comer, ele saia daqui, meu Deus, Senhor, do teu amor, da tua graça, do teu poder. Deus, tu és maravilhoso, tu és fiel, Pai. Deus, quero te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Nessa noite, meu Deus, cada um que comer, Pai, ele sabe que o Senhor é tudo nas nossas vidas, meu Deus, que sem o Senhor nós não somos nada. E nessa noite, Pai, quero te agradecer por essa oportunidade e que o Senhor me abençoe a cada um que está aqui, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o presente da nossa vida cristã. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear.
Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmão. Deus é fiel. Vamos orar, vamos ver a palavra do Senhor nessa noite. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Nem todos podem cear em nome de Jesus. Glória a Deus. Presbítero Maurício, vem orar pelo vinho, pelo seu corpo. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz de Jesus, amém? Vamos orar, Pai querido e Pai amado, Pai justo, Pai santo. Estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Pai querido. Pai querido, que o Senhor possa, Deus, abençoar, Senhor, cada um, Pai querido, que está ceando, Pai, diante da Tua presença, Pai querido. Senhor, abençoa, Pai querido, este suco de uva, Pai querido, que simboliza o Teu sangue, Pai querido. O sangue que o Senhor derramou naquela cruz para salvar cada um dos Teus filhos, Pai. Pai, que nessa noite, cada um, Pai querido, que venha ingerir, Senhor, esse suco de uva que simboliza o Teu sangue, Pai querido, venha ser renovado e revestido pelo poder do Teu nome, pelo poder do Teu sangue, Pai querido, pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. Pai, assim te peço, te oro e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Deus é louco 39 aqui. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o número 39. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue
Glória a Deus. Deus é maravilhoso, fiel com cada um de nós. Bem, lê a palavra do Senhor. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Todos podem cear em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, é um dia especial. Eu falo para vocês por que o dia especial. Quinta-feira eu passei mal. Na sexta passei o dia ruim, não consegui trabalhar porque foi um jeito, teve que trabalhar. No sábado não consegui chegar, nem sair de casa. Na sexta-feira à noite eu fui deixar minha nora em casa e ao chegar na casa dela caí no sofá. Quase não apaguei porque Deus estava no controle. E ao sair dali, fui para a casa do Adriano, passei na casa do Adriano, e ali a gente passou na casa do Adriano, tomei um remédio, caí no sofá também, e a gente saiu para casa. Cheguei em casa me queimando de febre, passei a madrugada inteira com febre, amanheci o sábado, não estava legal. Eu digo: Senhor, será esse é meu dia, Senhor? Se for, minha mala está pronta, não tem problema, eu sei quando eu vou. E à noite passei o dia ruim, deitado numa rede, nunca fiz isso. Passei o dia deitado ali, orando, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor. E à noite me levantei, fui ali ao São Gonçalo, preguei no São Gonçalo, fiz o culto lá no São Gonçalo e cheguei em casa. Quando cheguei em casa, entrei dentro de casa, a fé bateu de novo. Fiquei no sofá, muita febre, fiquei até tarde, ainda jantou ainda. A esposa disse: vai jantar? Eu vou. Eu posso estar doente de febre, mas a boca não para de jeito nenhum. É bênção do Senhor. E ali a gente foi deitar, orei ao Senhor e apresentei aquela doença ao Senhor. E o Senhor disse: filho, eu disse: Senhor, se for hoje, Senhor, pode me levar tranquilo, eu estou feliz. Não devo, se dever, o Senhor paga. Se eu dever alguma coisa a alguém, o Senhor paga. Porque se o Senhor me levar, agora se o Senhor não me levar, aí eu cumpro a minha promessa. E aí, irmão, fui dormir em paz, mesmo doente, mesmo com febre, tremendo de frio. Mas quando eu fui 5 ou 4 horas da manhã, o Senhor me acordou e disse: levanta, ora. E eu levantei num fogo tão grande, que comecei a pular da cama para baixo e até agora, irmão, a honra e glória do Senhor. O Senhor quer com a dor na unha, porque o Senhor, o Deus da promessa, Ele cumpre a promessa, Ele nos socorre na hora certa. Minha esposa disse: chama o menino para nós ir para a UPA. Eu digo: o Senhor não está mandando eu ir para a UPA, não. O Senhor está mandando eu deleitar meus pés, meus joelhos e orar. Eu preciso de oração. E aí a gente orou. E hoje estou aqui para a honra e glória do Senhor. Não estou sentindo uma dor na unha, porque o Senhor nos abençoou, o Senhor nos curou. É isso que Ele faz, irmão. É isso que Deus faz. Sabe? Deus não precisa de... Sabe, a gente não quer ser um super-homem, mas tem hora que a palavra de Deus diz que Deus, Ele derruba a gente um pouquinho para a gente descansar. Porque se não parar, se Ele não fizer isso, nós não descansa. Aí tem que Ele dar uma quebradazinha, aí você vai lá e deita um pouquinho. Aí Ele diz: opa, dormiu demais, levanta, pula da rede, vamos trabalhar. Então é isso que Deus tem para mim e para você. Creia somente, porque Ele está no controle da sua vida. Nada acontece, uma folha não cai da árvore se Deus não permitir. E assim nós não morremos sem Ele não permitir. Amém?
nessa noite, ó Deus, para te honrar, Senhor, te adorar, Pai, louvar o teu nome, glorificar o teu nome, Senhor. Toda honra, Pai, toda glória, toda adoração nessa noite seja entregue nas tuas mãos, Senhor. Abençoa, Pai, cada um nessa noite. Visita, Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor. Pai, Tu conheces o coração, a mente de cada um. Tu sabes a nossa necessidade. Tu sabes o que nós precisamos. Porque Tu, Senhor, é o Deus do milagre, é o Deus da promessa. Vai de encontro, Senhor, com cada família nessa noite, Pai. Aqueles que estão enfermos, Senhor, que seja curado. Aqueles que estão necessitados, que o Senhor venha curar, libertar, fazer o milagre acontecer. Oh, Senhor, nessa noite eu apresento, Pai, cada um dos meus irmãos, Senhor. Visita os lares, Senhor. Visita as famílias que ficaram em casa, Deus. Não seja nós, mas não seja o pastor, mas o Senhor agir nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Que Teu nome seja glorificado nesse lugar, nas nossas vidas, Senhor. No nosso andar, no nosso caminhar, no nosso levantar, Senhor. Oh, Deus, está na Tua presença nessa noite, Pai. Que não seja eu, mas o Senhor agindo na vida de cada um dos meus irmãos. Toca no coração, na mente de cada um nessa noite, para que nós possamos fazer a Tua obra dignamente, Senhor, fazendo esse ídolo do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus, a paz e a doce consolações do Espírito Santo de Deus seja cada um nessa noite. Aquele que crê, diga amém. A vitória é nossa, se Deus é por nós, amém. A paz do Senhor, glória a Deus.